Saudações. Eu não sei que local do espaço-tempo você se encontra, por isso que eu não vou dar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Guilherme, eu estou aqui com... O Flávio, o professor Flávio. E você está no canal História Comentada. E hoje a gente vai falar sobre um assunto interessante. Você deve se lembrar do aquele jogador de tênis, o Gustavo Kircher, né, o Guga, o famoso Guga. E a gente estava conversando, né? Pô, o cara só ficou conhecido depois de ganhar o famoso torneio de Roland Garros, né? Esse é o nome, né? Roland Garros. E eu até falei, pô, professor, quem que é esse tal de Roland Garros? Quem que é esse cara aí? Beleza. Então, lógico, você pode abrir o tio Wikipedia, o tio Google e digitar lá Roland Garros com 2 R's. O Roland com um L e D mudo. Você vai ver toda a história dele. Mas eu trouxe hoje uma história que está no livro O Marechal do Reich, de Leonard Mosley, um livro de 1964, que conta, lógico, toda a história do Hermann Goering, que foi o segundo na hierarquia nazista. Porém, tem uma história muito interessante aqui sobre quem é Roland Garros. Esse é uma coisa bem interessante, porque olha só, quando a gente via na televisão, o pessoal falava Roland Garros, e ficava uma coisa amontoada, né? Eu sempre achei que o nome do cara fosse Roland Garros, mas na verdade é Roland Garros, uma coisa esquisita, né? Medonha. Medonha. Depois eu descobri que o cara é francês, né? Porque Roland e Garros, né? Bem francês, na verdade. Ou aportuguesando, então, Rolando Garros. Piorou de vez. Bom, depois desse corte que a gente teve que fazer por causa do comentário do Sandro, comentário inapropriado do Sandro, eu trago o texto no livro já citado, na página 38, onde vou lê-lo. Em abril de 1915, a guerra aérea mudou completamente. 4 aviões de observação Albatroz, decolando da base do 5º Exército, estavam sobrevoando o território francês de volta de uma missão de reconhecimento. Lembrando que 1915, Primeira Guerra Mundial. Correto, Guilherme? Corretíssimo. E por que especificamente estavam retornando de uma missão de reconhecimento? Bom, esse é fácil de se responder, porque na Primeira Guerra Mundial não tinha avião armado dando tiro, né? Os aviões eram empregados na guerra, entre aspas, com fins pacíficos, né? Exatamente, eles eram só aviões de reconhecimento. Como é que funcionava o reconhecimento? Normalmente esses aviões tinham 2 lugares, onde um era ocupado pelo piloto e o outro pelo fotógrafo. Negócio top de linha. O cara botava os cornos para fora do avião e fotografava as formações dos tanques, dos soldados e afins. A gente, falando assim, parece uma coisa meio esquisita, mas olha só, em tempo de guerra, assim, a pessoa precisa fazer os avanços, né? Para quem conhece um pouquinho da estrutura de uma guerra, tu não consegue entrar num campo simplesmente, vamos lá, vamos invadir, show. Não, a pessoa tem que saber qual que é o relevo, saber a condição, quer saber quem está lá, quantidade de tropas e tal. E aí, normalmente, esse tipo de essas missões de reconhecimento, normalmente era tipo uma missão suicida, né? Tinha um esquadrão lá, e até alguns esquadrões é chamado de esquadrão suicida mesmo, e aí eles tinham que ir a pé fazer o reconhecimento do terreno. Até engraçado, quer ver uma coisa? Aqueles jogos de guerra e tal, normalmente antes de tu fazer uma guerra, antes de tu invadir o outro jogador lá no terreno, você dá uma espiada, você manda faz um negócio no jogo lá, manda um reconhecimento, e aí depois ele te devolve com o que tem de tropas e tal. Então essa parte de espionagem, entre aspas, era uma coisa comum. Só que é um problema, né? Pô, tu vai mandar uma equipe para lá, os caras podem ser capturados, então é meio complicado. E aí o avião, ele meio que
tirava isso, né? Pô, os caras vão lá, como é que a gente vai conseguir chegar lá, ver o que acontece e voltar? Só se a gente pudesse fazer isso voando, né? Então, o emprego do avião, a ideia inicial era essa. Beleza, então, continuando. Então eles estavam sobrevoando um território francês de volta da missão de reconhecimento. Os aviões alemães da Primeira Guerra Mundial. Não confundamos com Segunda, tá? 1914 a 1918. Início da guerra, então. Eles estavam voando desarmados. Mas como estavam a 3.000 metros de altura, pensavam que estavam completamente a salvo de qualquer ataque. Até mesmo os aviões franceses, cujos observadores, começando a imitar Hermann Göring e levando consigo metralhadoras, não poderiam subir mais do que aquela altitude com aquela carga. Quando um dos pilotos alemães avistou um monoplano francês e se aproximando e avisou seus companheiros, eles continuaram a voar em formação, nenhum deles sentindo a menor preocupação. O que um monoplano francês desarmado poderia fazer a todos eles? Então, como a gente estava pesquisando, né, antes de fazer o vídeo aqui, esse avião que o Rolando estava pilotando é um avião que precisava de pilotos pequenos e leves. E por uma questão de lógica, ele imaginava que esse tipo de avião não estaria carregando nenhum tipo de carga, né? E muito menos carregando arma. Então, esse é um adicional, né? No comentário ali com o texto, né? Eles fazem normalmente, vem um avião voando, eles fazem o reconhecimento, é o avião modelo tal. Esse avião aí não tem problema, esse é um avião aí de pouca capacidade. Fábio, pode continuar. Exatamente. Então tá, eles estavam voando lá bonitinho e não desconfiavam que o tal do monoplano francês, monoplano, vamos entender, é o avião de apenas uma asa. Um plano de asa. Exatamente, um plano de asa, um andar de asa. Por que monoplano? Porque existiam os biplanos, onde tinha asa sobre asa, os triplanos, que eram 3 asas, uma sobre a outra, e os quadriplanos, que eram 4 asas de cada lado. Pensa na gambiarra. Isso dava mobilidade. Nesse livro conta muito sobre a mobilidade dessa mobilidade aeronaves. Ou não, exatamente, dessas aeronaves. Então, essa parte do livro é fantástica do desenvolvimento da indústria aeronáutica. Mas vamos lá. O que eles não podiam imaginar era que o monoplano estava armado. E nem poderia imaginar, né? Exatamente. Então vamos lá. O que eles não poderiam imaginar era que o monoplano não estava apenas armado, como também era pilotado por um francês extraordinário. Abro aspas e digo ainda, maluco, fecha aspas, Roland Garros, que estava prestes a fazer 2 aviões alemães as primeiras vítimas do novo tipo de combate aéreo. Pela primeira vez na guerra aérea, ele estava experimentando uma metralhadora ligeira que disparava as balas por entre as pás da hélice. A arma não estava completamente sincronizada e Roland Garros sabia que algumas balas iriam arrancar grandes pedaços da hélice, mesmo reforçada com cintas de aço. Mas o que importava isso? Que importância teria isso se ele pudesse derrubar um Uno? Um Uno, no caso, um alemão. Ele voou direto. Antes de eu continuar, Guilherme, quer fazer algum comentário? Aí, rapaz, agora deu branco, hein? Então tá bom. A gente entra na história mesmo, né? Sim, sim. Não, então, o comentário que eu ia fazer é o seguinte. Qual que é o autor desse livro aqui? Leonard Mosley. Leonard Mosley. Ah, não, é o inglês. Inglês. Ah, tá. Inglês. Então, eu acho muito bacana o estilo literário dele. A forma com que eles... extraordinário. E assim, ó, ele não colocou aqui a questão do Dogfighter, né? Dogfighter basicamente foi inventado por Roland Garros, né? Não vou entrar no mérito da escrita do autor, porque eu não li.
o original em inglês, até porque o inglês não é meu forte. Mas eu digo o seguinte, a tradução, ela foi muito bem feita. A tradução, ela é excelente. Esse livro é um livro que tu lê em 2 dias. Apesar das suas 400... 465 páginas. Tu lê ele em 2, 3 dias. Porque é uma leitura fácil. É uma leitura fácil, apesar do nível de informações as quais ele contém. Esse daqui é um livro que foi uma das minhas bases O teu TCC? do meu TCC. É engraçado, né? O que nem o Olavo de Carvalho ele fala bastante sobre isso aí. Tem muitos escritores assim que têm um bom conteúdo, mas eles não têm uma boa didática, né? E aí o livro fica difícil de ler, é um livro complicado. E esse cara aqui, meu, escreve muito bem, cara. É um livro muito fácil é didático, ele é gostoso de ler e a linguagem, pelo menos pelo que eu percebi, Sim. assim, Não é rebuscado. não é buscado. Ele dá umas tiradas assim sensacional. Continuamos? Vai? Toca pau. Então, ele voou direto contra os 4 aviões inimigos e abriu fogo a curta distância. A asa do avião mais próximo ficou completamente despedaçada e ele pegou fogo e caiu no mesmo instante. Os outros 3 se dispersaram numa confusão aterrorizada, mas Garros perseguiu-os e conseguiu derrubar mais um antes que os outros desaparecessem em meio às nuvens e o seu próprio aparelho começasse a zigue-zaguear descontroladamente. As balas haviam destruído quase que completamente uma das pás da hélice. Mas isso não o perturbou Garros, pois ele já estava esperando. Desligou o motor, fez a volta e começou a planar para a terra, na direção de sua base, e de um lugar seguro para aterrissar. Algum comentário, Guilherme? Claro que eu tenho, imagine. Ei, me conta aquela parte daquela história que você estava me contando, que a pessoa que desenvolveu a parte de sincronizar a hélice com o tiro, que a parte da infância da pessoa, eu acho que é na Holanda, é isso? 3 parágrafos para frente. É mesmo? Aham. Não, mas tu sabe contar de cabeça? Isso aí tem que ler esse trem. É bom ler. Não, É bom ler. É bom ler porque a própria história que eu tinha te contado, eu cometi alguns erros a hora que nós estávamos conversando. Tá? Vamos lá. No dia seguinte, com uma nova hélice no aparelho, ele levantou o voo novamente em sua caçada aos aviões alemães. Em 4 combates, nos 18 dias seguidos, Garros derrubou 5 aviões alemães. Mas sua ação teve efeitos mais profundos, disseminando primeiro a incredulidade e depois o pânico entre os estrategistas aéreos alemães. Como tal coisa podia acontecer? Como um monoplano podia carregar uma metralhadora, que parecia disparar por entre as pás da própria hélice? A 19 de abril, 18 dias depois do primeiro encontro, os alemães finalmente descobriram. Naquele dia, Garros estava a caminho de uma nova vitória, quando uma pane no motor obrigou-o a descer planando e fazer uma aterrissagem forçada em território alemão, onde foi capturado antes que pudesse incendiar seu avião. Muito bem, eles caíam em território inimigo. E, normalmente, eles tocavam fogo nos aviões para que o inimigo não tivesse acesso àquele aparelho. Porque muitas tecnologias estavam sendo desenvolvidas, o que caísse na mão do inimigo já não era mais só deles. Eu sei que você está bem à vontade, mas podia chegar um pouquinho mais para cima aí. Para cima. Bom, isso aí básica, parece aquela técnica russa, né? Que é de tocar fogo. Oi? Comunismo? O que é seu é meu. Não, né? Não é isso não é o do comunismo. Tem uma técnica russa antes do comunismo, antes de Stalin, antes dos vermelhos, basicamente imperial. Como é que eles faziam? Como muitas vezes eles não conseguiam enfrentar o inimigo, quando o inimigo começava a adentrar no terreno, o que eles faziam? Eles botavam fogo em tudo, botavam fogo na cidade, nos estoques, tudo, e adentravam para dentro do terreno. E aí, quando o exército vinha para invadir, ele tinha que passar toda uma parte arrasada sem nada. Qual que é a ideia das invasões? Você vai,
acessa o território inimigo, se apropria do material que tem lá, e com aquele material, com aquele suprimento, você consegue fazer a empreitada da próxima guerra, para mais para frente, para mais para dentro do terreno. Como a Rússia é um território muito grande, eles ficavam indo em sucessivas queimadas para dentro do território, sem enfrentar o inimigo. Então o inimigo acabava ou morrendo ou desistindo dentro do território da Rússia. Você vê que coisa engraçada. Essa é uma prática comum. Vamos lá. Garros foi levado para um centro de interrogatório, enquanto o avião era removido dali para ser submetido a um exame meticuloso. Um dos homens que estavam projetando aviões para a Força Aérea Alemã era um jovem irlandês. Eu falei holandês, né? Isso, É, holandês. irlandês. Chamado Anthony Herman Gerard Fokker. Exatamente, igual... Fokker? Exatamente. O produtor dos aviões Fokker. Fokker 100, que caiu em São Paulo, e outros que caíram por aí. Mas enfim, era na... O cara era bom. O cara era bom. Vamos lá. É irlandês, não é holandês não. É, irlandês, exatamente. Como o novo avião que ele acabara de produzir era um monoplano de tipo semelhante ao pilotado por Garros, chamaram-no para examinar o aparelho capturado e sua alarmante arma nova e revolucionária. Será que ele poderia projetar algo assim? Fokker, que em breve seria reconhecido como um dos maiores projetistas aeronáuticos do mundo, nada conhecia de armas, mas depois de um exame superficial da metralhadora do avião capturado, declarou aos ansiosos alemães que poderia fazer algo muito melhor. Comentários? Então, é essa parte que eu quero, essa parte que eu achei bacana aí. Agora que eu quero vem saber. agora que vem o segredo de Tostines. Ele disse aos alemães que aquela arma, tal como estava, era praticamente suicida. Apontou para as pás da hélice reforçadas com aço e explicou: uma bala dessa pode arrancar uma lasca grande o bastante para destruir o motor, ou pode ricochetear e matar o piloto ao voltar. Uma arma assim só pode ser usada quando estiver em perfeita quando estiver perfeitamente sincronizada. Mas isso é totalmente impossível, declararam os alemães. Pelo contrário, era perfeitamente possível, assegurou Fokker calmamente. Ele recordara-se, e agora vem a parte que tu quer. Ele recordara-se de sua infância, quando se divertia com colegas ao tentar lançar pedras por entre as asas dos moinhos de vento, em movimento, nos campos próximos a Haarlem. Havia um truque para consegui-lo. Esperava-se que a asa ficasse na vertical e então lançava-se a pedra, reto. Quando a pedra chegava ao alvo, havia um espaço aberto para sua passagem. De alguma forma, havia nisso uma técnica qualquer que podia ser adaptada, usando-se uma bala em vez de uma pedra, lançada através das pás de uma hélice ao invés das asas de um moinho de vento. Fokker, um homem extremamente confiante de suas possibilidades, prometeu aos céticos alemães que resolveria o problema, produzindo uma versão aperfeiçoada da arma de Garros, dentro de uma semana. Fato notável que ele alcançou o resultado antes do prazo marcado. Trabalhou com 3 assistentes, nos quais depositava confiança absoluta, durante 48 horas seguidas, e descobriu o segredo da sincronização. Algum comentário? Show. Beleza. Agora é o seguinte. A gente conversou, falou e tal. Conversamos bastante. A gente começou falando do tal do tenista lá, do Guga. Kirsten. Gustavo Kirsten. É Kirten ou Kirsten? É Kirten? É uma coisa engraçada. Você falou, mas o que tem a ver o piloto francês com
um estádio ou com o torneio com o nome dele? Qual a relação entre o soldado da Primeira Guerra Mundial com um torneio de tênis? Bom, responda essa pergunta. Bom, eu acho que essa pergunta a gente pode responder de repente no próximo vídeo. Perfeito. Então, se houverem comentários, se houver um grande interesse do nosso público, faremos um segundo vídeo falando mais sobre essa personalidade e herói nacional francês chamado Roland Garros. Bom, eu vou complementar aí com a coisa, tu usa a melhor parte aí. Tá? Não sei se a minha voz é uma porcaria, né? Mas enfim, corta, sabe? Então, se a galera quiser e tiver interesse, o Fábio, a gente pode fazer uma pesquisa e fazer um outro vídeo aí, fazendo essa conexão entre o piloto francês e o torneio de tênis. Fechado? Fechado. É aí, galera, ó. Vamos escrever aí, fazer os comentários. O comentário de vocês ajuda bastante. Escreve aí o que vocês acharam aí. Curta, comente, compartilhe. Pode ativa o xingar. sininho. Isso aí. Curta o vídeo aí, por favor, curte. Mendigar aqui a curtida, compartilha bastante, manda para os colegas aí. Isso aqui, ó, esse material pode ser até usado em sala de aula aí, para pessoal que quer aprender aí, para as crianças aí, ó, show de bola. Em breve também teremos novidades com relação a Instagram. Então, a gente vai deixar, Facebook. a gente deixa nos comentários aí o link do Instagram, Twitter, as redes sociais aí, para vocês poderem bater um papo com a gente. Beleza, então. Por hoje seria só isso. Mais alguma... Não, só isso aí. Só isso? Não me deixa, não põe nesse vácuo, senão chega isso, mais alguma coisa aí, não, aí não dá. Então, tá. É isso aí, rapaziada, um abraço aí e até a próxima. Um abraço, galera. Contamos com o apoio de vocês. Curta, comente, compartilhe, mande pro povo aí e vamos fazer esse canal cada vez mais conhecido. Muito obrigado. Tchau, tchau.